Graças e paz, irmãos. Essa manhã eu acredito que o Espírito chegou antes de nós e preparou um ambiente específico para nos levar a um lugar novo. E eu quero só cooperar com isso de forma fiel ao que o Senhor tem nos guiado, nos dito nesses últimos dias. Então, estejam em intercessão, porque acredito que hoje é um dia importante para nós como casa. E isso não diz respeito a mim, não diz respeito a nenhum de vocês, diz respeito ao Espírito. Nosso papel é somente se submeter à vontade dele e deixar-nos ser guiados. Então, acho que essa manhã é uma ótima oportunidade para a gente exercer isso. Seja enquanto ouvimos, seja enquanto falamos, seja enquanto ministramos ao Senhor em adoração. Nos últimos dias, nos últimos meses, especialmente nas últimas semanas, nós temos ouvido falar de uma liberdade no Espírito e ela tem sido comunicada a nós de forma muito clara. Estamos vindo de dias em que estamos sendo encorajados a nos movimentar de forma livre, de forma espontânea, de forma impetuosa por causa do movimento do Espírito. E o melhor de tudo é que essa liberdade não é um fim em si mesmo. Ela é apenas uma porta de entrada e o que eu queria falar com os irmãos hoje é isso, é sobre esse caminho de liberdade que nos leva ao lugar de contemplação, à pessoa de Jesus Cristo. Essa liberdade da qual nós experimentamos quando nascemos de novo e o Espírito agora é colocado dentro de nós, ela nos habilita a entrar numa jornada de contemplação de forma coletiva, mas também de forma pessoal. Cada um no seu processo, cada um na sua vida, mas todos juntos, de forma livre, olhando para Cristo e sermos transformados à sua imagem. E eu queria refletir com vocês hoje sobre esse caminho de contemplação e transformação. Vamos abrir na segunda carta de Paulo aos Coríntios. No capítulo 3. Vamos ler o verso 17 e o verso 18. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, aí está a liberdade. E todos nós, com a face descoberta, contemplando como em um espelho a glória do Senhor, somos transformados na mesma imagem, de glória em glória, como pelo Espírito do Senhor. Quando nós, no início da nossa jornada, nós nos deparamos com Cristo e somos expostos à revelação de Jesus, o Espírito é colocado dentro de nós. Essa é a grande liberdade, esse eu vou chamar de forma didática aqui, do grande véu que é removido. Dessa grande liberdade que é inaugurada a partir do momento em que nós nascemos de novo e o Espírito agora é colocado dentro de nós. Somos expostos à revelação de Cristo, nos submetemos a Ele como Salvador e Remidor de nossas vidas e temos então um presente, a pessoa do Espírito Santo. A conversão é como se fosse a remoção desse grande véu que me impedia de ver algumas coisas, que me impedia de ver o próprio Senhor, o próprio Cristo revelado. E o Espírito, então, nesse movimento, retira esse grande véu para que agora nós tenhamos os nossos olhos abertos. Para nos ver como realmente somos pecadores, carentes do amor de Deus, carentes da intervenção divina, mas também como filhos. Porque a dinâmica de Deus Pai é uma dinâmica que é pautada em misericórdia e em amor. Então Deus não nos faz livre e nos deixa alheios. Deus nos faz livre para que sejamos presos a Ele mesmo, por causa do seu grande amor.
Então, esse movimento de liberdade da qual nós experimentamos é quando nós nascemos de novo e temos agora o Espírito dentro de nós. Isso é maravilhoso. A evidência do quanto nós temos o Espírito em nós, ou melhor, a evidência desse novo nascimento é o Espírito nos governando a partir de agora. Porque antes, quando os meus olhos ainda estavam velados por esse grande véu que me impedia de ver o Senhor, eu me movimentava de forma escura. Eu não tinha noção do que estava acontecendo em relação a mim, eu não tinha propósito, eu não tinha destino, nada. Todas essas coisas eram muito abstratas, eram sem sentido. Então, quando o Espírito nos revela isso por meio de Cristo Jesus, nós, então, temos agora a direção do Espírito sobre nós. É Ele quem nos governa. É Ele quem dita as nossas ações. É Ele quem dita o nosso destino. É Ele que nos coloca no seio da família de Cristo. Paulo vai dizer em outro lugar, em outras cartas, que o Espírito é esse selo que nos conecta, que nos marca. Ele é esse elo perfeito. Então, nós precisamos ter isso em mente. Nos nossos dias, irmãos, muitas vezes a gente perde algumas coisas que são básicas da vida cristã. Ao longo da jornada, ao longo do nosso desenvolvimento, o que o Alpe acabou de dizer aqui, algumas coisas que são tão basais, que são tão importantes, elas deixam de ter importância por uma pseudo-maturidade que nós afirmamos dizer, afirmamos encontrar. Mas se nós formos olharmos para a própria Escritura, vários irmãos maduros tinham coisas muito basais de sua vida cristã muito bem estabelecidas. Davi passava horas com o Senhor cantando, dançando. Por quê? Porque ele era uma pessoa aleatória? Não, porque ele tinha o Espírito dentro dele. E isso fazia com que ele se movimentava. Isso não é sinônimo de imaturidade, isso é sinônimo de liberdade. A liberdade não é para pessoas infantis, a liberdade é para pessoas maduras. Porque quanto mais livres somos, mais desapegado de coisas materiais e supérfluas nós somos. Uma criança não é mais livre que um adulto, apesar de parecer, mas ela não é. Porque ela tem hora, ela tem alguém a guiando o tempo todo. Uma pessoa madura já tem algumas coisas esclarecidas e por isso ela se movimenta de forma livre. Então nós precisamos ter isso em mente, que daqui para frente nós vamos experimentar coisas mais fundas em Deus, isso é maravilhoso, mas as coisas que são basais da nossa fé, elas têm que acompanhar isso. Seja ela uma simples compreensão do que é fé, seja ela uma experiência simples que nós temos no início da nossa jornada. Porque o Espírito está governando agora. Não sou mais eu que governo, não é o pastor Cosme, não é a Raíza, é o Espírito que nos governa a partir de então, depois que esse grande véu foi removido. E a evidência do novo nascimento é quanto o Espírito nos governa. Ele nos liberta e põe em nós um desejo agora por fazer a vontade do Pai, em dar prazer ao Senhor. E isso é eu não sei vocês, mas eu fico impactada, porque é o que eu acabei de dizer. A dinâmica de Deus Pai é nos fazer livres, mas Ele não nos deixa desamparados. O seu grande amor nos seca. Isso nos dá sentido a nós. Então, Ele mesmo nos livre, Ele mesmo provê tudo o que Ele precisa para que nós entremos nesse lugar de liberdade e entremos nesse lugar de contemplação e transformação que nós vamos falar mais à frente. E aqui eu queria abrir um parênteses e fazer uma primeira reflexão junto com vocês. Se a evidência do novo nascimento é o governo do Espírito, quanto das nossas vidas ainda não é governada pelo Espírito? Quanto de nós ainda é governado por outras coisas, por outros amores e não pelo Espírito? Muitas vezes, ou melhor, na maioria das vezes, se não todas, nós resistimos ao governo do Espírito e colocamos outro Senhor sobre aquela situação. E por isso nós vamos resistindo ao Espírito, e Ele é uma pessoa que tem sentimentos e o Espírito é gentil. Então, se nós o resistimos, Ele vai
indo para um lugar de distância. Então, é um parênteses, não é exatamente sobre isso que eu queria falar, mas dentro disso, já que estamos aqui, se a evidência do novo nascimento é o Espírito, o quanto de nós é governado pelo Espírito e o quanto não é governado pelo Espírito? Porque depois dessa grande liberdade, desse grande véu que nos é tirado, nós então entramos numa nova realidade, a realidade da filiação, a realidade de agora tendo o Espírito dentro, testificando de que somos filhos, por qual clamamos Abba, Pai. Nós temos uma nova realidade e agora nós vamos começar um processo e uma jornada. Eu acredito que a maioria de nós já experimentamos isso, essa grande liberdade, mas é importante falar, porque, como eu falei, as coisas básicas precisam estar fundamentalmente consolidadas para o que nós vamos experimentar daqui para frente nos próximos anos. Para afirmar isso, eu quero ler o versículo 16. Mesmo assim, quando se converterem ao Senhor, o véu será retirado, porque nesse capítulo Paulo está fazendo um paralelo com Moisés, a velha e a nova aliança, e ele está dizendo que ainda hoje, quando eles escutam, eles permanecem, porque agora não é mais o véu para fora, é o véu para dentro. Então, eles permanecem com o coração endurecido. Então, é para afirmar que estamos, ao nos depararmos com Cristo, ao entendermos que Ele é o nosso Senhor, agora somos, então, inseridos numa nova realidade de transformação, e é aqui que eu quero conversar com vocês hoje. Mas todos nós, verso 18, com a face descoberta, ou seja, todos nós agora. Ou seja, todos nós agora, depois desse grande véu tirado de nós, contemplamos como em um espelho a glória do Senhor. Paciência comigo, que é a gripe. Se nós estamos agora sobre esse governo do Espírito, nós estamos sujeitos à sua vontade, amém? Agora é o Espírito que nos governa. Estamos inseridos agora num caminho de transformação, a imagem de seu Filho Jesus Cristo, Cristo Jesus revelado. A pergunta é, qual é esse grande véu que é removido? É esse que mantém os meus sentidos fechados, cerrados. Em espanhol essa palavra é melhor, é cerrado, é completamente endurecido, como cimento. Então, esse grande véu que nos foi removido torna os nossos sentidos agora abertos, dilatados, para podermos contemplar. É o que eu acabei de dizer. O Senhor provê tudo o que Ele precisa. E Ele provê, então, para nós mesmos, sensibilidade para entrarmos nesse lugar de transformação. Só que isso não é de uma vez. Por isso que não é somente tirar esse grande véu. A revelação de Cristo Jesus é progressiva, porque pensa só, Cristo é uma fonte infindável de prazer. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, senão o Espírito? Então é uma vida de constante contemplação e de constante fascinação que vai fazendo com que a vida de Cristo vai sendo posta dentro de mim. E nós vamos sendo transformados, todos nós, com a face descoberta, à imagem de seu Filho Jesus Cristo. Agora não é mais esse grande véu por fora, é os véus do coração. São as pequenas lâminas que ainda há dentro de nós, que precisam ser tiradas, para que nós entremos, irmãos, num lugar de glória. Entremos num lugar de completa fascinação por Cristo Jesus. Essa liberdade que nós acessamos em Cristo, por meio do Espírito, ela cresce, ela é desenvolvida. Porque a maioria de nós, quando alcança um lugar no Senhor, encontram, parece que juntam um lugar de conformidade e a gente quer permanecer nesse mesmo lugar. Como que isso é quase um desrespeito à pessoa de Deus. É como se a gente falasse, não, até aqui foi ótimo. E o Senhor está tipo, mas agora é que a gente ia começar a viver algumas coisas. Mas a gente estagna. Porque as outras coisas, os outros amores, os outros véus do coração, agora eles são mais fortes. Parece que a linha dele é mais forte, não rebenta.
E aí nós ficamos no mesmo lugar e não progredimos, sendo que a revelação de Cristo é progressiva e o Senhor quis se fazer conhecido de nós. Nós precisamos, irmãos, de uma vez por todas, acabar com essa mentalidade de miséria que faz com que a gente permaneça no mesmo lugar. Cristo é uma fonte infindável de prazer, irmãos. Eu não sei vocês, mas eu preciso, a minha vida está nisso. Nem que eu chegue lá no final sem nada, mas conhecer a Cristo por completo. Essa mentalidade de miséria que nos faz permanecer no mesmo lugar, com as mesmas experiências, com o mesmo nível de revelação. Isso vai nos matar, irmãos. Porque nós somos chamados a uma comunhão íntima, chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo. Não fomos chamados a um coleguismo de Cristo, fomos chamados à entranhável comunhão de Jesus Cristo. Nós precisamos nos apoderar dessas verdades. Nos nossos dias, irmãos, muitas coisas são apenas... A gente se empolga muito com experiência e pouco com revelação. E é aí que mora o nosso problema. Porque isso faz com que a gente se contente com coisas supérfluas. É a criança que só come chocolate, bolacha e salgadinho. E quando ela vai comer comida, ela não consegue digerir. A medicina chama isso de... a pessoa precisa ser dessensibilizada, né? Muito no nosso tempo, há muitas doenças novas que antigamente não tinham. E aí precisa passar por um processo de dessensibilização desses alimentos para a gente poder voltar a comer comida sólida. Isso não pode acontecer conosco. Nós não podemos, nesse tempo que estamos entrando de profundidade, de maturidade, nos contentarmos com comida que é só supérflua, que é só algodão doce e bolacha e o fine lá, que eu esqueci o nome. Com bala fine. Nós precisamos nos apoderar. Essa liberdade da qual nós experimentamos em Jesus, ela é uma jornada, ela é progressiva. Nós precisamos ter dentro de nós o anseio por conhecer a Cristo. Não nos contentar com a experiência. Não podemos vir para uma reunião como essa e nos contentarmos em ter um êxtase emocional. Nós precisamos sair daqui cheios. Um pouco mais a revelação de Cristo entrou dentro de mim hoje. Para que quando eu chegar na segunda-feira, eu fale, caraca, como isso entrou? Eu nem vi. Mas Cristo entrou um pouco mais a natureza dele dentro de mim agora. Para que nós avancemos, irmãos. Avancemos deixando de lado as coisas de criança. Percorrendo para comida sólida. Precisamos ter isso. Porque senão até o que nós vamos falar hoje não vai surtir efeito. Porque o que o Espírito está nos propondo desde hoje, quando chegamos aqui, é por uma contemplação à pessoa de Cristo Jesus, a revelação de Cristo Jesus. Não é uma experiência dominical, não é uma experiência legal. É ter a natureza do Cristo sendo inserida dentro de nós mais um pouco. Assim, o caminho da liberdade é a contemplação da glória. Que glória é essa? A própria pessoa de Cristo Jesus. Uau, isso é muito lindo. É o que a gente cantou aqui hoje. Cristo é tudo que Deus pode nos dar, irmãos. Toda a revelação de Deus Pai está em Cristo Jesus. Irmãos, isso parece ser uma filosofia, isso parece ser uma coisa tão fria. Mas se nós entendêssemos isso, cara, todas as nossas movimentações, elas seriam tão mais intencionais. Porque se Cristo é tudo que Deus pode nos dar, eu não vou ficar querendo experiências legais, eu não vou ficar querendo recursos para melhorar a minha vida. Eu vou querer a Cristo e somente a Cristo, Cristo e somente a Cristo. Às vezes eu percebo que há pouco interesse em nós por assuntos como esse. Porque isso exige de nós um pouco mais de forja, exige um pouco mais de perseverança, é doloroso, porque nós precisamos parar para contemplar com esse nosso rosto descoberto. Agora precisamos permanecer lá. Isso exige energia, exige tempo, exige dedicação, e a gente não quer isso. Porque esse caminho de liberdade que vai crescendo e vai ganhando potência, não é uma coisa de um dia para o outro. Como eu falei, é progressivo, é uma jornada.
Então, vai exigir de nós comprometimento, vai exigir de nós dedicação, vai exigir de nós horas de estudo, vai exigir de nós horas de jejum, horas de oração, horas de comunhão. Mas, certamente, se nós dedicarmos a nossa vida toda a conhecer a Cristo Jesus, nós teremos tudo o que nós precisamos, porque em Cristo está toda a vontade, todo o mistério de Deus. Isso é maravilhoso. Com o nosso rosto todo descoberto, e mais um parêntese, todos nós, porque nós precisamos ter uma mentalidade coletiva quanto a isso. Cristo não cresce em um indivíduo, Cristo não cresce no indivíduo, Cristo cresce na pessoalidade das pessoas, até que todos nós sejamos todo Cristo. Então, nós precisamos ter essa mentalidade. Não vou gastar muito tempo nisso, porque essa é a nossa vida diária. Nós falamos disso todos os dias. Mas é importante relembrar para que a nossa mente não vagueie por aí. Todos nós agora, sem esse grande véu, removido pela revelação da palavra, começamos a contemplar agora a imagem, a glória do Senhor, que é o próprio Cristo. E isso causa em nós uma transformação. Agora começa esses véus do coração a serem removidos. Muitas vezes no nosso interior há pequenas resistências ao Espírito, que é quem coordena como um maestro esse processo, que faz com que a gente paralise em algumas coisas e deixe de capturar a essência da revelação de Jesus. Todas as vezes, irmãos, que nós resistimos ao Espírito, nós estamos deliberadamente resistindo esse processo de contemplação e de transformação. Isso é algo sério, porque no nosso desenvolvimento pessoal, em cada um, na fase de desenvolvimento de cada um, o Espírito comunica à medida da linguagem, da maturidade que aquele irmão já alcançou. Então, se o Espírito comunica a uma criança e se o Espírito comunica a um adulto, se o adulto não corresponde e a criança corresponde, a criança vai desenvolver, o adulto não vai, ainda que ele seja adulto. Porque o que determina o nosso desenvolvimento são as respostas que nós damos. Cristo está disponível. O Espírito está disponível. Aonde o Espírito está, há liberdade. Não vai vir a liberdade, há liberdade. A nossa postura ativa nesse processo, então, é de não resistir ao Espírito, mas de permanecer, ouvindo as instruções. Ele é o nosso guia, o nosso amigo nesse processo todo. Contemplando como um espelho a glória do Senhor, somos transformados na mesma imagem, de glória em glória, como pelo Espírito do Senhor. Sem o véu, sem esses pequenos véus agora, do nosso coração, que são as lâminas interiores, a nossa perspectiva carnal, humana, dessa era, ela vai sendo diluída por causa da revelação de Cristo. Então, antigamente eu pensava dessa forma, eu vivia dessa forma, mas em um momento em que eu me deparei com a revelação de Cristo, por causa da operação do Espírito, uau, não é assim, não é mais assim. Então, se até determinada época da minha vida, eu me movimentava desse jeito em relação aos meus filhos, em relação à minha casa, em relação ao meu trabalho, nessas coisas externas, e até nas coisas mais profundas e robustas, à medida que eu vou contemplando, a minha mente vai sendo preenchida pela mente de Cristo. Então agora eu vou contemplando e eu vou sendo transformado de glória em glória, vai aumentando a potência dessa liberdade, vai aumentando a potência desse viver em nós. Não podemos nos contentar, e eu quero ser enfática nisso, não podemos nos contentar com uma mentalidade de miséria em relação a Cristo. Não podemos. Chegou o tempo disso. Isso é coisa de criança, irmãos. Isso é coisa de gente infantil.
Nós precisamos, no mínimo, ter fome. Não, eu quero, ainda que eu não tenha com toda a compreensão, mas o Espírito vai me ajudar por meio dos irmãos, por meio dos dons, por meio de várias coisas que o próprio Espírito proveu, eu vou acessar. Eu quero conhecer a Cristo. Eu quero ser transformado de glória em glória. Porque agora, depois que esse grande véu é retirado, nós ganhamos uma nova percepção. A percepção do Espírito. Os nossos olhos agora são abertos para os olhos de dentro. E nós vemos as coisas a partir do Espírito. É uma nova perspectiva, como eu falei, é uma nova realidade. Que nós somos inseridos. E a nossa consciência vai sendo transformada. O caminho da liberdade, irmãos, é um caminho que exige de nós disposição para contemplar a Cristo. Nada pode ficar entre nós e o Senhor. Nós estamos indo para lugares mais fundos em Deus, que vai exigir de nós mais substância. Vai exigir de nós mais... não queria usar essa palavra, mas agora não me vinha outra. Mais conteúdo. Para lidarmos com as demandas que vão vir. Nós somos uma comunidade, isso não é segredo para ninguém, isso é visível. Nós temos responsabilidades no reino de Deus. O Senhor nos confiou medidas, o Senhor nos confiou responsabilidades, nós somos participantes disso. Irmãos, não tem como participarmos disso com o nosso próprio conteúdo, com a nossa mentalidade fechada, cerrada. Por isso que nós precisamos nos submeter a esse processo de transformação, a partir da liberdade do Espírito, para que todos nós sejamos transformados de glória em glória, para que as nações contemplem não nós, não o nosso encargo, não o nosso movimento, mas o movimento do Espírito, para que nós devolvamos ao Senhor Cristo. Para que nós devolvamos ao Senhor, segundo a partir das nações da terra, Cristo. Isso parece ser uma coisa tão batida, mas isso é tão real, irmãos. Como eu falei, se nós nos atentarmos a essas verdades, elas vão causar em nós um palpitar, igual as meninas cantaram, elas vão causando em nós um agito, alguma coisa, e você vai ficando, cara, eu preciso conhecer, eu quero conhecer a Cristo. Nós vamos sendo transformados de glória em glória. Isso é uma coisa interessante, porque, como eu falei, Cristo é uma fonte infindável de prazer. E está chegando o tempo, irmãos, de experimentarmos coisas mais robustas em Deus, experimentarmos níveis de glória maior. Como vamos viver isso? Se nos submetermos às pequenas ações que o Espírito nos propõe hoje. Nós somos livres, irmãos. Isso precisa estar esclarecido em nós. Porque às vezes nós esperamos que algo aconteça de fora para dentro para testificar dessa liberdade, sendo que isso é de dentro para fora. Onde o Espírito está, aí há liberdade. Nós não precisamos de alguém que venha e nos certifique. Agora você é livre, agora você pode ir. Isso é ótimo, mas isso só acontece quando dentro de nós já está consolidado. Algumas coisas, irmãos, nós precisamos reagir de forma intencional. Se eu sou livre, eu sou livre. Se eu sou livre, por que eu vou me comportar como um escravo? Se eu sou livre, eu vou assumir isso. Com autoridade, com ousadia. Isso significa que nós vamos deixar de passar por provas e processos? Não, de forma alguma. Na verdade, são essas pequenas e grandes tribulações que produzem em nós conteúdo, substância, força para que a gente encontre um lugar de firmeza em Cristo Jesus. Essas coisas, elas cooperam com o nosso desenvolvimento. E o fato de nós resistirmos a ela também é resistir ao Espírito. Porque se Deus provê tudo o que Ele precisa para o nosso desenvolvimento, nós precisamos crer que Deus provê todas as coisas que Ele precisa.
Inclusive, boas ou más situações. Porque é nesses momentos em que nós vamos aferir o que está consolidado e o que não está consolidado. Ou aqui falta um pouco mais de contemplação. Eu preciso me esconder mais no Senhor. Eu preciso me fazer ver a revelação de Cristo um pouco mais. Isso aqui não está tão bem definido dentro de mim. Nossa, passei por essa situação. Ao conversar com o irmão, alguma coisa em mim ficou exposta sobre a minha, sei lá, minha paternidade, minha filiação. Cara, eu preciso de um pouco mais de contemplação. Durante uma ministração, uma palavra, ficou evidente, claro para mim, que a minha devoção precisa de ajustes. Eu preciso de um pouco mais de Cristo. Eu preciso de um pouco mais de contemplação. As minhas respostas diante do Senhor e dos irmãos estão sendo equivocadas. Eu preciso de um pouco mais de revelação. Cristo, irmãos, é tudo que o Senhor pode nos dar. Tudo está em Cristo. E eu não sei se isso é possível, mas essa manhã eu queria impartir com vocês o desejo de conhecer a Cristo. O desejo de permanecer com os olhos fixos no Senhor, independente das circunstâncias. Custe qualquer tipo de pessoa, custe qualquer situação. Mas nada vai ficar entre nós e o Senhor. Irmãos, é um tempo de todos nós, de toda a nossa casa e família, estarmos diante do Senhor com os olhos abertos, com a face descoberta, contemplando como por espelho a glória do Senhor e sendo transformados de glória em glória, para que as nações não comam o tameon, para que as nações comam Cristo. Nós não podemos oferecer às nações nada que não seja Cristo, senão nós estaremos operando no espírito do anticristo. Nós precisamos dar a ela comida sólida, e isso é nós mesmos. Isso é nós mesmos. Se eu estou na infância ou se eu estou na juventude, não importa. Importa o quanto de Cristo eu estou comendo. O quanto do Filho revelado eu estou contemplando todos os dias. Não por experiências, as experiências são ótimas, elas nos encorajam. Elas, nos dias maus, fazem com que o nosso coração seja aquecido, mas o que faz com que a gente permaneça é o quanto de Cristo está posto dentro de nós. É o quanto de Cristo está posto no meu irmão, que ao sentar com ele, eu sou exposto, eu contemplo a glória, eu contemplo a revelação, e aquilo entra dentro de mim e cura a minha alma, cura-me de alguma forma, ou no mínimo me encoraja. É esse ambiente que nós precisamos viver, irmãos. Que nas nossas casas, Cristo seja partido. Não seja partido das nossas ideias, das nossas opiniões, das nossas conversas, mas o Cristo seja impartido. Porque se todos nós tivermos essa mentalidade, nós não teremos problemas em sermos exortados. Não teremos problemas em exortar. Não teremos esse tipo de problema, porque no final das contas, todo mundo quer só uma coisa: Cristo. No final das contas, todo mundo quer que a natureza de Cristo seja enxertada dentro de nós. Então não me importa se eu vou ser corrigido aqui agora, ou se eu estou fazendo alguma coisa, alguém vai me corrigir, porque essa é a dinâmica do corpo de Cristo. Mas no final é todos nós com o rosto descoberto, olhando para Cristo Jesus e sendo transformado de glória em glória. Para daqui os próximos anos, irmãos, nós experimentemos de coisas mais fundas em Deus. E quando eu falo disso, eu não estou falando só de experiências, estou falando de um lugar que nós acessamos. E esse lugar, pasmem, é o próprio Cristo. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade, e isso vai ser a partir de pequenas submissões à pessoa do Espírito. Não achem que essa movimentação desses últimos dias, o que a gente vem chamando de transição, é para termos êxtase nas nossas almas. Isso é para um nível de águas mais fundas. Águas mais fundas tem a ver com revelação. Não tem a ver com situações esporádicas que acontecem e me dão algum insight. Tem a ver com revelação. Então, em nós precisa haver uma expectativa, a de comer e de contemplar a Cristo. Quero ler com vocês mais um texto. Romanos 8.
não vou ler todos os versículos, mas eu vou citando a referência para que os irmãos me acompanhem. E, por favor, vamos exercitar, vamos ler esse texto e escutá-lo como que já expostos à revelação de Cristo. Para que isso vá gerando em nós, no mínimo, um desconforto. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Verso 5. Porque os que são segundo a carne têm a mente nas coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Verso 9. Mas vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Olha a evidência de qual nós falamos. Ora, se algum homem não tem o Espírito, esse não é dele. Verso 11. Mas se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também vivificará o vosso corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. O mesmo processo que houve em Cristo Jesus, que o ressuscitou dentre os mortos, opera em nós hoje, irmãos. Quer experiência mais louca do que essa? Do que uma de domingo aí que a gente tem? Verso 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Porque não recebestes um espírito de servidão para novamente temerdes, mas recebestes um espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito dá testemunho com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. E se filhos, então herdeiros. Herdeiros de Deus e herdeiros de Cristo. Se então nós sofremos com Ele, que também nós sejamos glorificados juntos. Uau, o processo de glorificação à medida que nós vamos sendo expostos à revelação de Cristo. Porque eu considero que os sofrimentos deste tempo presente não são dignos de serem comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Verso 24. Semelhantemente, o Espírito também nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que devemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser proferidos. Nessa dinâmica de contemplação, de desenvolvimento dessa liberdade no Espírito, para que sejamos transformados à imagem do Cristo, o Espírito intercede por nós, cara. O Espírito intercede por nós. Será que ele está interessado nisso ou não? E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque ele faz intercessão pelos santos segundo a vontade de Deus. E sabemos que todas as coisas trabalham juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Para quem ele conheceu antes, ele também, os predestinou para ser conformes à imagem de seu Filho. Esse é o nosso destino, irmãos. Não existe outra saída para nós. Se nós estamos em outro caminho, é autônomo. Foi nós mesmos que decidimos entrar, porque o Senhor nos predestinou para sermos seus filhos, transformados à imagem do seu Filho, para que ele pudesse ser o primogênito dentre muitos irmãos. Além disso, aos que ele predestinou, a estes também os chamou. E aos que ele chamou, estes também os justificou. E os que justificou, a esses também glorificou. O que diremos então, irmãos, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Será as nossas próprias mazelas? Será os dilemas dessa era? Paulo vai dizer que nós precisamos ter a nossa mente transformada, não segundo as coisas dessa era, mas a mentalidade da eternidade. Que coisas então ficará entre nós e o Senhor? Nessa manhã é uma manhã de declararmos ao Senhor, aos céus, aos irmãos, que nada ficará entre nós e a revelação de Cristo. Nada ficará entre nós e Cristo.
Além disso, novamente o 30, aos que ele predestinou, a estes também os chamou. E aos que ele chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. O que diremos então a essas coisas? Se Deus é por nós, quem pode ser contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará gratuitamente também com ele todas as coisas? Quem acusará alguma coisa aos escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Nenhuma condenação há entre nós, irmãos. Nós não podemos aceitar isso. Não podemos aceitar que situações alheias e externas afetem-nos, afetem a nossa jornada. Nós precisamos resistir a isso de forma intencional. Para que isso não afete a nossa jornada de transformação, de expansão dessa liberdade. Lembre-se, uma criança não é mais livre do que um adulto. Nós precisamos caminhar ao lugar de maturidade a partir da revelação de Cristo para experimentarmos uma maior liberdade, dessa expansão dessa liberdade em Cristo. Verso 34, quem é que o condenará? É Cristo que morreu, sim, que foi ressuscitado, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito. O antídoto para essas coisas é a própria resposta. Por causa de ti, somos mortos todo dia. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Será a morte que vai me impedir? Será as situações alheias? Não me importa. Porque eu já estou indo como ovelha muda mesmo para o matadouro, porque eu quero conhecer a Cristo. Então não me importa as outras coisas. Não me importa se eu vou ser corrigido, se eu vou ser perseguido. Se eu não, essas coisas são boas, são importantes ou não são? O que importa é que nós permaneceremos olhando a Cristo. Verso 37. Mas em todas essas coisas somos mais do que vitoriosos através daquele que nos amou. Porque eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem as minhas emoções, nem os meus dilemas, nem os meus problemas, nem os meus amigos, nem os meus pais, nem os meus irmãos, nem o meu trabalho, nada, nenhuma dessas coisas, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, nós fomos chamados a sermos livres para podermos ter o direito de sermos escravos a Ele por amor. Porque em Cristo está toda a nossa recompensa, toda a nossa vida. Se nós queremos experimentar de uma liberdade no Espírito, em que Ele determina onde começa, onde termina, para onde eu vou, para onde eu não vou, eu preciso me sujeitar à revelação de Cristo. Eu preciso seguir o conselho do Espírito que, como um maestro, orquestra todas as coisas, posiciona cada um dos músculos no lugar, para que no final tenha uma grande sinfonia ao Senhor, para que todos nós, com o rosto descoberto, olhemos para Cristo e sejamos transformados à imagem de seu Filho. Para que a nossa responsabilidade como casa seja cumprida às nações, não por causa do nosso esforço, mas por causa daquilo que nós estamos contemplando em Cristo. São dias de aumentar as águas, são dias de nos expormos mais à revelação de Cristo, são dias de gastar-nos diante da Escritura, pedindo o Espírito, revela-me Jesus, não o Jesus histórico, não só o Jesus que me salvou e que me escolheu, mas o Cristo que é toda a revelação de Deus, todo o mistério oculto que está nele, eu quero conhecer. São dias de gastarmos tempo uns com os outros, para que o Cristo que há no irmão afete o Cristo que há em mim, para que todos nós, nesse processo de forja, um lapidando o outro, tenhamos a natureza, até que todos nós tenhamos Cristo, para que nós possamos devolver às nações Cristo.
Chega, irmãos, de nos contentarmos com coisas supérfluas. Chega de nos contentarmos com coisas de criança. A revelação de Cristo é para os filhos que querem ser desenvolvidos. Porque exige compromisso, determinação. Ainda que tudo que for necessário em nós e a parte dele já esteja provida. É uma mesa posta. E conforme nós vamos comendo e vamos nos alimentando, nós vamos sendo transformados de glória em glória, de glória em glória. Contemplando a glória a Cristo, vamos sendo transformados na glória a Cristo. Essas verdades precisam causar em nós agito, precisam causar em nós uma fome, precisa causar em nós um anseio por conhecer o mistério que estava oculto e agora nos foi revelado, irmãos. Nós somos co-herdeiros disso. Nós não éramos povo e Deus, por sua infinita graça e misericórdia, nos deu a Cristo para que pudéssemos experimentar e conhecer todo o mistério, toda a natureza de Cristo. Nós precisamos tratar isso com, no mínimo, respeito e honra. Precisamos vir para uma reunião como essa, para os nossos encontros e para o nosso momento com o Senhor de contemplação e dizer como o meu Senhor gostaria de ser amado hoje, como o meu Senhor gostaria de ser honrado hoje. Senhor, eu quero ouvir sua instrução. Diz-me, por favor, como você quer. O que você vai exigir de mim hoje é mais atenção, é mais expressão. Não me importa, importa que eu quero conhecê-lo. E como numa relação comum, nós nos esforçamos e nós nos dedicamos e nós tentamos ir ao outro, também é com o Senhor. Como o meu Senhor gostaria de ser amado hoje. Diga-me, Espírito, e assim eu farei, porque eu quero conhecê-lo. Nada vai ficar entre eu e o Senhor. Nada pode ficar entre nós e o Senhor. Nem a morte, irmãos. Que dirá a morte, que dirá outras coisas. Que essa manhã nós sejamos marcados por isso. Que seja uma manhã de sairmos daqui convictos, conscientes e intencionais. Eu não vou perder nenhuma oportunidade. Seja numa reunião coletiva, seja num tempo de estudo, seja numa conversa com o irmão, seja no meu tempo a sós com o Senhor. Qualquer sinal, possibilidade do rosto de Jesus, eu vou estar. Qualquer fresta, qualquer sinal de revelação de Cristo genuíno, eu vou estar. Porque as águas precisam subir, as nações estão com fome e não tem outra comida que nós possamos dar a elas senão Cristo, irmãos. E para irmos às nações, não pode ir nós, não pode ir a Isabelle, não pode ir o Fábio, precisa ir Cristo. Precisamos enviar às nações Cristo, não pessoas. Pessoas que têm a natureza do Cristo. Por isso que é importante esse processo de contemplação, de transformação. Para que quando chegar numa situação e falar, meu Deus, aqui não tem sentido, não tem como resolver. Tem sim, tem Cristo. Cristo é a resposta para essa situação. Cristo é a resposta para essa nação. Cristo é a resposta para esse povo. Cristo é a resposta para essa mentalidade que aprisiona pessoas. É Cristo a resposta. Eu tenho, isso está dentro de mim. Foi sendo gerado e quando eu vi já entrou. Por isso, nesse tempo, não podemos perder as oportunidades. Não podemos nos comportar como miséria. Precisamos ir a Cristo. Custe o que custar. O que vai ficar entre você e o Senhor, irmão? Nós precisamos nomear essas coisas e deixá-las imediatamente, porque o nosso Senhor está nos chamando e perguntando: e aí, quando é que vocês vão falar como vocês podem me amar hoje? E aí, como que vai ser? Já é agora que eu posso subir a revelação? Já é agora?
Sim, Senhor. Uau, eu entendi um pouco mais. E eu não entendi na minha mente. Está escrito no meu coração. Não preciso de uma certificação externa. Elas vão vir, mas quando isso já estiver dentro de nós. Porque importa mais o que está escrito nas tábuas do coração do que nas tábuas da lei, de pedra. O quanto de Cristo está escrito em nós, irmãos, para que as nações possam ler. O quanto de Cristo está em nós, para que nós mesmos sejamos transformados. Se é pouco ou se é muito. Isso cada um de nós vai poder dizer. Mas a pergunta que é comum para esses dois grupos é: Cristo. Nós queremos mais a Cristo. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Então, se é tudo, eu vou recorrer a Ele. Que as nossas reservas caiam, irmãos. Que os nossos lugares de fuga sejam fechados a chaves, 7 chaves. Para que não fique nada, somente nós e a grande imensidão que é a Jesus Cristo e uma eternidade para conhecê-lo. Até que Cristo seja tudo em nós. Até que todas as coisas sejam cheias. Há uma expectativa da criação, irmãos. Por isso. A terra está esperando por isso. Nós precisamos responder. Esse caminho de liberdade, como eu falei e digo para encerrar, exige de nós intencionalidade, submissão à pessoa do Espírito, porque é Ele quem orquestra todas essas coisas. Disciplina, obediência e muito amor e muita fome. Deus não resiste, irmãos, a um coração quebrantado. Não resiste. Muitas vezes nós chegamos diante de Deus e nós não persistimos por 10 minutos. Mas, Senhor, você não resiste a um coração quebrantado. Então eu tenho que ficar aqui meia hora. Eu não estou sentindo nada, mas eu vou permanecer. Porque Cristo está disponível, é só acessá-lo. Esse caminho exige todas essas coisas, mas certamente, à medida que nós formos sendo transformados de glória em glória, nós vamos experimentando glória em glória. Cristo e mais Cristo. Cristo e mais Cristo. Cristo e mais Cristo. Que seja esse o nosso sentimento daqui para os próximos dias. E quem sabe até os próximos anos. É isso que eu queria compartilhar com os irmãos, porque eu sinto dentro de mim que o Senhor está nos convidando a águas mais fundas. E eu quero insistir nisso, porque essa é a minha medida de cooperação. Então eu preciso ser fiel para que isso fique claríssimo. Ainda que a minha capacidade de esclarecer seja comprometida. As águas precisam subir, o nível de revelação precisa subir. O Senhor está pronto e disposto. Agora é uma resposta nossa. O que ficará entre nós e o Senhor? Nada. Todos nós com o rosto descoberto. Porque onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Nada nos prende. Então, usufruamos disso. Desfrutemos desse lugar. E acessemos toda a revelação de Cristo que está disponível a nós nesse tempo. Que é a pessoa do próprio Cristo. Amém. Dá-nos a Cristo Jesus, ó Pai. Dá-nos a Cristo Jesus, ó Pai. Nós queremos acessar por meio de contemplação a revelação de quem Tu és. A revelação de quem Tu és. Dá-nos a Cristo. Dá-nos a Cristo Jesus. Dá-nos a Cristo Jesus. Dá-nos
Dá-nos a Cristo Jesus. Dá-nos a Cristo. Dá-nos a Cristo. Se você quer mais de Cristo, dê uma resposta a Ele nessa manhã. A Cristo, só a Cristo, deixo tudo pra trás. Só você me satisfaz. Dá-me a Cristo, só a Cristo, deixo. Só você me satisfaz. Dá-me a Cristo, só a Cristo, deixo tudo pra trás. Só você. Isso é tudo o que queremos, tudo o que precisamos. Você é a medida exata do Pai. Você é a medida perfeita do Pai e nós queremos acessar isso. Cristo! 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 Ei! Vamos! Eu tenho a Ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro. Nada de Ti eu não desejo, Senhor. Se eu tenho a Ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro. Fora de Ti nada desejo, Senhor. Se eu tenho a Ti, Jesus, fora Jesus. 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 Você é tudo que nós precisamos. Jesus. Nada desejo.
Nada desejo. Nada desejo. Não há nenhum desejo. Cristo, 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 Cristo. Se eu tenho a Ti, nós invocamos o Teu nome, nós invocamos a Tua presença. Nós queremos entrar, Senhor, entrar cada vez mais nesse lugar de liberdade. Liberta-nos de nós mesmos. Liberta-nos da nossa religiosidade. Liberta-nos das cadeias que nos prendem. Liberta-nos, Senhor, desse conformismo. Liberta-nos das enfermidades da alma. Nós só queremos a Cristo. Cristo. Cristo, 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 Cristo. Cristo. Cristo do início ao fim e toda a sua plenitude. Cristo do início ao fim e toda a sua plenitude. Ah, Senhor, dá-nos de Ti mesmo em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Amém. Amém, querido. Volte para o seu lugar. Aleluia. Se eu tenho a Ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro. Fora de Ti nada desejo, Senhor. Se eu tenho a Ti, Cristo é o tudo de Deus para nós, amém? Dê um aplauso bem forte a Jesus. Aleluia. Aleluia.
Glórias ao teu nome. Aleluia. 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 Uma casa apostólica, queridos, ela pode não ter muitas coisas, mas não pode faltar Cristo. Pode ser que não tenhamos dinheiro para fazer algumas coisas que queríamos, mas não pode faltar Cristo. Pode ser que não tenhamos mais o local de reunião que gostaríamos de ter. É verdade, não temos, mas não pode nos faltar a Cristo. Pode ser que o nosso ministério não esteja tão produtivo, tão otimizado como gostaríamos que estivesse, mas não pode nos faltar a Cristo. Pode ser que o nosso serviço na cidade não esteja tão efetivo como gostaríamos que estivesse, mas não pode nos faltar a Cristo. Talvez nos faltem muitas coisas, e creio que faltam, mas que Cristo seja visto dia após dia em nossas vidas, em nossa reunião, em nosso ajuntamento. Porque se Cristo for visto, mesmo com muitas faltas, carentes de muitas coisas, Ele mesmo se encarregará de acrescentar, de suprir aquilo que falta. Amém. Glória a Deus.